Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro encontro do curso Fundamentos das Plataformas de Sensoriamento Inteligente para a Indústria, que é oferecido aí pelo Centro de Competência Embrapi em Hardware Inteligente para a Indústria, o Virtus CC, da Universidade Federal de Campina Grande. E essa é a turma, né, daqui de Belo Jardim, né, onde nós temos, em sua maioria, alunos da unidade acadêmica de Belo Jardim, que tem os 4 cursos de engenharia: engenharia de controle e automação, engenharia da computação, engenharia química e engenharia hídrica, e temos 9 alunos do Instituto Federal de Pernambuco, também daqui de Belo Jardim, que participam do programa Moura Tech, capacitação aí do grupo Moura, tá certo? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar início aí a essa aula, né? Mais uma vez, a aula vai seguir a mesma estrutura dos encontros anteriores. Nesse módulo, os professores, né, colocam aí componentes de conectividade de hardware inteligente para a indústria, tá certo? Na primeira aula, a gente tem uma análise das tecnologias de conectividade, como Wi-Fi, Bluetooth, né, Zigbee e LPWAN aí, tá certo? Bom, meu nome é André Barbosa, não é? Sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui da Unidade Acadêmica de Belo Jardim. E aí, nessa primeira aula, tá certo? Como eu disse, né, foram abordados aí esses tópicos de sistemas de comunicação que vão permitir aí a transmissão de informações para dispositivos, né, entre dispositivos. Então, aí a gente tem como componentes transmissor, canal, receptor, transceiver, né, aí no caso para sistemas bidirecionais, tá certo? E aí nós temos 2 tipos de sistemas, né, esses, como eu falei, os bidirecionais e também os unidirecionais. Também foi falado, né, alguns exemplos aí de sistemas de comunicação, como o sistema móvel de celular, falou-se sobre o 4G, o 5G também, não é? Ethernet, falou-se também sobre protocolos de comunicação com o modelo de referência OSI, né, que é um modelo baseado em camadas, né, com atribuições e funções específicas aí em cada camada, né? Falou-se sobre as pilhas de protocolos da internet, aplicação, transporte, rede, enlace físico, que basicamente, né, são as camadas aí relativas ao modelo OSI, tá? Tecnologias de conectividade para o IoT, onde se falou exatamente de todas essas tecnologias, como o Wi-Fi, o Bluetooth, Zigbee, né? O Wi-Fi, por exemplo, né, que é uma rede sem fio para conexão à internet, que é largamente utilizado, né, aí, nos dispositivos móveis, entre outros, né, dispositivos também. Bluetooth, né, que é uma comunicação sem fio, de curto alcance, que é ideal também para dispositivos móveis e periféricos. O Zigbee, né, que é uma comunicação sem fio de baixa potência e alcance curto, né, de curto a médio, aí no caso, usada para automação e internet das coisas, a IoT, né? E LPWAN, que nada mais é do que uma comunicação sem fio de longo alcance, né? E baixo consumo de energia, ideal para monitoramento remoto aí, principalmente aí relacionado a cidades inteligentes, por exemplo, tá certo? Bom, esse foi um breve resumo dessa primeira aula, tá certo? E aí, como de costume, a gente vai aí para o primeiro quiz, tá certo? O quiz referente a essa primeira aula. Então, nesse primeiro quiz, ele diz o seguinte: o que é um sistema de comunicações, né? Letra A, um sistema que consiste apenas no transmissor, responsável por enviar as informações. Letra B, um sistema que se refere apenas ao receptor, é, responsável por receber as informações. Letra C,
um sistema que engloba o transmissor, o canal de comunicação e o receptor, permitindo a transferência de informações entre eles. Ou letra D, um sistema que depende exclusivamente do transmissor para funcionamento. Bom, aqui, não é, a resposta mais completa, né, que a gente pode ver é exatamente a letra C, né? Já que um sistema de comunicações abrange aí todos esses componentes, como pode ser visto na aula, né, que possibilitam aí a troca de informações entre o transmissor e o receptor por meio de um canal de comunicação, tá certo? Então, essa é a resposta mais completa. A letra A está incorreto, né, porque um sistema de comunicações não consiste apenas no transmissor, mas também no canal e no receptor, é uma coisa mais completa. A letra B, ele fala apenas ao receptor, então também não é, essa informação está incompleta. E na letra D está incorreta, porque um sistema de comunicação vai depender tanto do transmissor quanto do receptor e do canal de comunicações, e não exclusivamente do transmissor para funcionamento, tá certo? Então, letra C é a resposta correta para essa questão. Questão 2. Qual a principal tecnologia de conectividade utilizada em automação residencial? Certo? Bom, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee ou LPWAN? Bom, de acordo com o que a gente pôde ver, né, aí nas aulas, o Zigbee, ele é amplamente reconhecido aí como uma principal tecnologia de conectividade para automação residencial. Isso devido ao quê? A sua baixa potência, tá certo? Ele tem um alcance suficiente aí e tem também capacidade de suportar redes de malha, tá? Então, por isso que o Zigbee é a tecnologia mais utilizada aí, né, amplamente, a principal tecnologia utilizada para automação residencial, tá certo? Bom, o Wi-Fi, embora seja muito comum, né, encontrar soluções de automação residencial, essa não é uma tecnologia que a principal tecnologia que é utilizada, tá certo? Isso devido aí ao amplo uso, né, dessa tecnologia, né, de utilização de outras formas para computadores de uso geral, para dispositivos móveis. Então, por isso que o Wi-Fi aí não é a principal tecnologia que é utilizada. O Bluetooth é utilizado para algumas soluções, tá certo? De automação residencial, mas também não é a principal, devido a algumas limitações, né? Tem limitações de distância, tá certo? Entre outras aí. LPWAN, essa tecnologia, né, que as tecnologias, né, de baixa potência aí, né, que são como a LPWAN, LoRaWAN, né, são mais comuns em aplicações de internet das coisas, tá certo? Em zonas industriais e urbanas. Mas para automação residencial, realmente a Zigbee, ela pode ser colocada como a principal tecnologia para este fim, tá certo? Resposta correta, letra C, nessa questão 2. Questão 3, bom, diz o seguinte: qual é a principal função dos protocolos de comunicação em rede? Facilitar a interoperabilidade entre dispositivos da rede, estabelecer uma conexão direta entre dispositivos móveis, garantir segurança dos dados transmitidos, controlar o fluxo de dados entre dispositivos. Bom, resposta correta, letra A, facilitar a interoperabilidade entre dispositivos da rede, tá certo? Então, os protocolos de comunicação em rede, né, eles são projetados para garantir que diferentes dispositivos ou elementos, né, dentro da rede possam se comunicar e interagir entre si de uma maneira eficiente. Então, essa é a função da interoperabilidade, é isso, tá certo? Diferentes dispositivos conectados e, obviamente, se comunicando e interagindo entre si de uma maneira eficiente.
tá? Letra B está incorreta porque, né, estabelecer uma conexão direta entre dispositivos móveis, porque, assim, os protocolos de comunicação em rede não são responsáveis por estabelecer conexões diretas entre dispositivos móveis, tá certo? Mas sim, ele define regras e formatos para a troca de informações entre esses dispositivos de uma rede, da rede, tá? Por isso que a letra B não está correta. A letra C, garantir a segurança dos dados transmitidos. Bom, está incorreto, né? Porque, assim, embora alguns protocolos possam incluir recursos de segurança, essa não é a função principal dos protocolos de comunicação em rede, tá certo? Eles são focados na definição de padrões para a troca de dados. Então, por isso que a letra C pode ser considerada, aí, nesse caso, incorreta. E a letra D, controlar o fluxo de dados entre os dispositivos, está incorreto porque o controle do fluxo de dados entre os dispositivos até pode ser, né, uma função, né, de alguns protocolos, mas não é a função principal dos protocolos de comunicação em rede, tá certo? Como eu disse, eles vão lidar principalmente com a definição de regras e formatos para comunicação entre os dispositivos, tá bom? Então, resposta correta, letra A, facilitar a interoperabilidade entre dispositivos da rede. Bom, na questão 4, a gente tem o seguinte: qual o objetivo geral do modelo OSI? Padronizar a arquitetura de software para sistemas operacionais. Letra B, definir uma estrutura de referência para a comunicação entre diferentes sistemas de computador. Letra C, estabelecer diretrizes para o design de hardware de computadores pessoais. Ou letra D, fornecer um conjunto de protocolos específicos para a rede de comunicação sem fio. Bom, resposta correta aqui, definir uma estrutura de referência para a comunicação entre diferentes sistemas de computador. Letra B, né? Então, o modelo OSI foi desenvolvido para definir uma estrutura de referência, tá certo? Justamente aí, como está dizendo na letra B, tá certo? Isso facilita a interoperabilidade, né, entre os dispositivos e sistemas na rede, tá certo? Os diferentes dispositivos e sistemas que estão aí conectados à rede. Tá certo? A letra A está incorreta por quê? Porque o modelo OSI não se destina a padronizar a arquitetura de software para sistemas operacionais, mas sim a arquitetura de redes de computadores. Tá? A letra C, estabelecer diretrizes para design de hardware de computadores pessoais. Bom, o modelo OSI não se concentra no design de hardware de computadores pessoais, tá certo? Então, ele se concentra aí, né, no caso, na comunicação entre sistemas de computadores em redes, conectados aí à rede, tá? A letra D está incorreto, né, fornecer um conjunto de protocolos específicos para redes de comunicação sem fio, porque, assim, o modelo OSI não define protocolos específicos, mas uma estrutura conceitual que vai descrever aí como os dados devem ser transmitidos. Não só transmitidos, mas também recebidos em uma rede de computador. Tá certo? Resposta correta, letra B. Definir uma estrutura de referência para a comunicação entre diferentes sistemas de computador. Bom, finalizamos aí, não é? A aula 1, tá certo? Referente aos protocolos, né? As tecnologias de conectividade aí entre os dispositivos, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, podem ficar à vontade aí para comentar, para alguém quer fazer algum comentário. Nesse momento, a gente tem 21, né, alunos online. Algum comentário, alguma dúvida referente aí a essa primeira aula, a esse primeiro, né, assunto aí que a gente abordou? Bom, então, beleza. Vamos avançar aí
para a segunda aula, que essa segunda aula fala sobre um estudo aprofundado de protocolos, como o MQTT, o COAP, né, e o HTTP, tá certo? Esse foi o assunto principal referente aí a essa aula, tá certo? E aí, como foi colocado, não é? Só um minutinho, pessoal. Bom, como foi colocado, né, o assunto principal referente a essa aula, a gente vai comentar aí, ou foi comentado sobre o MQTT, né, os protocolos aí de comunicação, né? Então, trouxe aí também alguns dos principais benefícios referentes ao MQTT, certo? Isso em ambientes, né, de internet das coisas. Então, esse foi um dos tópicos abordados, né? Falou-se também sobre o protocolo COAP, não é? Que esse tipo de compatibilidade, né? Bom, enfim, quais são algumas, trouxemos aí algumas características referentes a esse protocolo, tá? E o MQTT aí, não é? Que esse protocolo referente aí, né? Ele pode ser utilizado aí, comumente utilizado em ambientes agrícolas, não é? Como foi mencionado aí nas aulas, tá certo? Isso para monitorar, controlar sistemas de irrigação, entre outros aí, não é? Mas também falou-se sobre segurança e privacidade, né, referente aí a esses protocolos. Então, trouxe informações aí sobre o protocolo HTTPS, né, falou-se também um pouco sobre os protocolos TCP/IP, esses protocolos que são vistos aí também, ou podem ser observados, né, em algumas camadas do modelo OSI, por exemplo, tá certo? Que são utilizados aí, tá bom? Então, esse foi um resumo, né, referente a essa aula, que trouxe aí um estudo mais aprofundado referente a esses 3 protocolos, tá? Bom, partindo para o quiz, ele diz exatamente o seguinte, né, que foi algo que foi comentado, que justamente o que eu comentei, né, qual é um dos principais benefícios do protocolo MQTT em ambientes de internet das coisas, né, o IoT. Então, ele diz o seguinte, suporte à comunicação assíncrona entre dispositivos. Bom, esse protocolo, né, não, perdão, suporte à comunicação síncrona, né, entre dispositivos. Bom, esse protocolo, o MQTT, conforme a gente viu nas aulas, né, ele é conhecido pela sua comunicação assíncrona, não é? Pela comunicação assíncrona. Então, essa resposta, essa letra A está incorreta. Letra B, utilização do modelo de requisição-resposta similar ao HTTP. Bom, o modelo de comunicação MQTT, ele é diferente, né, do modelo do protocolo do HTTP aí no caso, tá certo? Então, não é similar, dessa forma, essa letra B está incorreta. A letra C, arquitetura complexa que consome muitos recursos. Esse protocolo, o MQTT, conforme a gente viu nas aulas, ele é conhecido de ser muito leve e bem eficiente relativo aí ao consumo de recursos, tá certo? Então, essa letra C também está correta. Ou incorreta, tá? Ou seja, a resposta correta, letra D, eficiência na troca de mensagens em ambientes de baixa largura de banda, tá certo? Então, assim, o MQTT, ele é otimizado para a troca de mensagens eficiente em ambientes de internet das coisas, né? Que tem aí uma largura de banda limitada.
tá certo? Assim, resposta correta, letra D. Bom, questão 2. Qual é um dos principais benefícios do protocolo COAP em dispositivos com recursos limitados? Letra A, comunicação síncrona entre dispositivos. Bom, seguindo aí a mesma linha, né, do MQTT, que a gente viu lá a resposta, né, então, basicamente, ele faz a comparação também, né. Bom, o COAP, ele é conhecido por comunicação assíncrona, tá certo, pessoal? Por comunicação assíncrona. Então, esse daí, essa letra A estaria incorreta. Utilização de codificação binária de dados para reduzir o consumo de recursos. Bom, embora o COAP seja eficiente, né, aí em relação ao consumo de recursos, a principal vantagem não está relacionada com o uso de codificação binária, tá certo? Protocolo sofisticado que requer um alto nível de processamento. Bom, o COAP, ele é projetado também para ser leve, tá certo? Em termos de energia, tá certo? Então, assim, ele é leve e eficiente, então a letra C também estaria incorreta. Protocolo, compatibilidade com o protocolo UDP, então é isso, pessoal. A letra D está correta, né? Como a gente viu lá nas aulas, uma das principais vantagens do COAP é justamente a compatibilidade com o DP, que isso daí, que o DP seria aí mais adequado, né, para dispositivos com recursos limitados, tá certo? Então, resposta correta, letra D. Vou autorizar aqui mais um. Pronto, certo? Em qual caso de uso o protocolo MQTT é comumente utilizado? Tá certo? Bom, essa daí é a questão 3, não é? Então, como eu falei no resumo aí, né? Um caso de uso, né, que foi utilizado seria exatamente ambientes agrícolas para otimizar irrigação, né? Sistemas de automação residencial, a letra A está incorreta. Assim, embora o MQTT possa ser usado, não é? Ele é mais utilizado em ambientes de monitoramento e controle industrial, tá certo? Navegação web, a letra B aí está incorreta, né? Porque ele não é utilizado para navegar na web, tá bom? E letra D, transferência de dados em rede de baixa potência, está incorreto, porque, assim, embora ele possa ser utilizado também, mas não é o caso de uso mais comum, tá certo? Então, resposta correta, letra C, ambientes agrícolas para otimizar a irrigação, conforme a gente viu aí na aula, não é? Bom, qual é um dos benefícios do protocolo MQTT em relação à segurança e privacidade? Certo? Essa é a questão 4. Letra A, criptografia de dados. Resposta correta, tá certo? Então, o MQTT, ele suporta criptografia de dados para garantir justamente segurança e privacidade. A autenticação de dispositivos por meio de certificados digitais, assim, embora seja possível, não é? Mas não é algo exclusivo, né, ou específico aí do MQTT, tá certo? Letra C, controle de acesso por meio de tokens de autenticação. Isso também é possível, tá certo? Mas não é um uso exclusivo relativo aí ao MQTT, tá certo? Utilização do protocolo HTTPS para comunicação segura, o MQTT, ele usa o TCP/IP, tá certo, pessoal? Isso como a gente viu aí nas aulas, ele não usa o HTTPS. Então, resposta correta, criptografia de dados para essa questão 4, tá? Bom, e aí chegamos ao fim aí relativo às discussões aí das questões dessa aula 2. Se vocês tiverem alguma dúvida,
por favor, se manifestem. Bom, se não temos dúvidas, a gente pode prosseguir aí com os tópicos que foram abordados nessa aula 3, tá certo? Onde foram aí, né, colocados, trouxemos aí as principais, várias informações referentes à exploração dos protocolos e mecanismos para transferência de dados entre sensores e atuadores. Também se falamos, né, aí sobre o MQTT, o COAP, o HTTP, né, bem como o HTTPS, tá certo? Falou-se aí também, né, dos recursos, né, que são oferecidos pelo protocolo MQTT, tá certo? Que aí para garantir a segurança de dados, tá bom? Então, falou-se aí, né, que o MQTT, ele oferece autenticação relativo do cliente, né, aí para garantir que os clientes autorizados possam se conectar, tá certo? Isso daí traz, né, o suporte, né, às informações ou à forma de criptografia, né, como a gente comentou aí na aula passada, tá certo? Na aula anterior, não é a essa. Bom, trouxemos aí também informações referentes aos recursos que são oferecidos pelo IP, a versão 6, né? Isso no que diz respeito à segurança na transferência de dados aí em relação ao uso em internet das coisas, tá certo? Enfim, a importância, né, da implementação das medidas de segurança, de criptografia, autenticação na transferência de dados aí em relação ao uso, né, em internet das coisas, tá certo? Isso para garantir a confidencialidade e integridade dos dados, tá certo? Enfim, são várias foram as descrições aí, ou as informações trazidas referentes a os protocolos, né, e mecanismos que são utilizados aí para serem utilizados no ambiente industrial, relativo aí aos componentes de conectividade, né, inteligente para a indústria, tá bom? Bom, partindo agora para o quiz, né, relativo a essa aula, nós temos o seguinte: qual protocolo é utilizado para a comunicação entre sensores e servidores, certo? Mas é considerado mais pesado que MQTT e o COAP, tá certo? Bom, MQTT, bom, tanto o MQTT e o COAP aí, né, letra A e letra B, estão incorretas, porque como a gente viu na aula anterior, esses protocolos, eles são bem eficientes e leves, né, para a comunicação entre dispositivos, tá certo? Isso em ambientes IoT, tá certo? No caso da letra D aqui, essa TLS, DTLS, né, esse protocolo é utilizado para criptografar e garantir a segurança das comunicações, tá certo? Não é necessariamente aí mais pesado, né, isso em relação à comunicação, em comparação com o HTTP e o HTTPS, né? Então, dessa forma, a resposta correta é a letra C, né? Porque esse protocolo, ele é bem mais pesado em relação aos demais, devido à natureza baseada em texto, não é? E a necessidade de cabeçalhos extensos, né? A gente vê aí, quando você explora, né, qualquer elemento que utilize esses protocolos, HTTP e HTTPS, né, ele tem uma natureza baseada em texto, né, envio de informações, texto, tem que definir aqueles cabeçalhos, né, então por isso que a letra C aí, ele é realmente mais pesado que os demais, tá bom? Resposta correta, letra C, HTTP, HTTPS.
Bom, questão 2. Quais são os recursos oferecidos pelo protocolo MQTT para garantir a segurança na transferência de dados, né? Letra A, autenticação de cliente, autorização de tópicos e suporte ao TLS/SSL. Resposta correta. É justamente essa letra A. Então, assim, o protocolo MQTT, ele oferece autenticação de cliente, não é? Para garantir que apenas clientes autorizados possam se conectar, tá certo? Autorização de tópicos, aí no caso também, para controlar quem pode publicar e se inscrever em determinados tópicos, né, no caso, e suporte ao TLS SSL, aí no caso, isso seria o quê? Para criptografar as informações, né, que são transmitidas, tá certo? As comunicações. Então, letra A é a resposta correta. Letra B, autenticação de cliente, criptografia AES, né, o AES, e controle de acesso. Bom, embora a autenticação de cliente seja um recurso do MQTT, né, e a criptografia AES, né, aí no caso, e o controle de acesso não são recursos nativos desse protocolo, tá certo? Então, por isso que a letra B está incorreta. Letra C, suporte ao TLS ou SSL, certificação de clientes e gerenciamento de chaves. Bom, essa letra C está parcialmente incorreta, tá certo? Assim, porque tem o suporte ao TLS SSL, né? Que esse é um recurso importante. A certificação de clientes e o gerenciamento de chaves, aí no caso, não são recursos específicos aí do MQTT, tá certo? Então, por isso que está parcialmente incorreto, mas aí, de acordo com o que se pede aí na questão 2, não é a letra C a resposta correta. A letra D, controle de acesso, gerenciamento de chaves e criptografia por DTLS. O controle de acesso é um recurso, mas o gerenciamento de chaves e a criptografia por DTLS não são recursos típicos do MQTT, tá certo? Então, resposta correta, letra A, autenticação de cliente, autorização de tópicos e suporte ao TLS/SSL, certo? Questão 3. Quais são os recursos oferecidos pelo IPv6, aí no caso, né, IP versão 6, para segurança na transferência de dados em IoT? Endereços IP criptografados, autenticação de pacotes e integridade de dados? Resposta correta, tá certo? Bom, letra B. Autenticação de cliente, criptografia AES e controle de acesso. Bom, esses não são recursos oferecidos pela versão 6 aí do IP, tá certo, pessoal? Suporte a TLS/SSL, certificação de cliente e gerenciamento de chaves. O SSL, né, e o TLS aí no caso, né, ele pode ser implementado em cima do IPv6, mas ele não é um recurso nativo do protocolo, tá certo, pessoal? Controle de acesso, gerenciamento de chaves e criptografia por DTLS. O IPv6 não oferece diretamente esses recursos, então, a resposta correta, endereço IP criptografado, autenticação de pacotes e integridade de dados, né? Então, o IPv6, ele oferece endereços IPs criptografados, isso para proteger a identidade, claro, dos dispositivos, tá certo? Autenticação de pacotes, isso, no caso aí, para verificar, né, a origem dos dados, e integridade dos dados para garantir que eles não sejam corrompidos durante a transmissão. Então, por isso que a resposta correta é a letra A. Por fim, né, para essa aula, temos a seguinte questão: qual é a importância da implementação de medidas de segurança, como criptografia e autenticação, na transferência de dados em IoT, tá certo?
Garantir a confidencialidade e integridade dos dados? Bom, essa é a resposta correta, né? A criptografia e a autenticação ajudam aí, no caso, a proteger os dados, né, contra o acesso não autorizado e a manipulação, tá bom? Então, resposta correta, letra A. Letra B, aumentar a velocidade e transferência dos dados? Bom, a segurança de dados não está diretamente relacionada com a velocidade, né, de transferência. Reduzir o consumo de energia dos dispositivos IoT? As medidas de segurança, pelo contrário, né, podem até aumentar um pouco o consumo de energia, né, devido aí à exigência dos dispositivos. Letra D, permitir a comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes, né, ou permitir a interoperabilidade, né. A segurança de dados não está diretamente relacionada a isso, né. Então, por isso que a letra D aí também está incorreta, né? Não está diretamente relacionada com a interoperabilidade, né? Que seria aí a comunicação entre diferentes dispositivos, né? Ou dispositivos de diferentes fabricantes, tá bom? Resposta correta, letra A, garantir a confidencialidade e integridade dos dados. Bom, é isso. Aula 4, quiz da aula 4, da aula 3 aí, perdão, finalizado. Voltando aqui para a nossa sala. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem alguma coisa. De boas, Vitor? De boas, Pedro? Beleza? Bom, se não temos dúvidas, então, bora falar aí agora um pouco sobre a última aula, né, que foi colocada aí nesse módulo 3 de componentes de conectividade de hardware, sobre o estudo sobre integração eficiente de diferentes tecnologias, né? Então, falou-se aí, né, sobre as etapas, né, para se cumprir a comunicação, né, entre as tecnologias dos sistemas de sensoriamento inteligente, tá certo? Falou sobre a escolha da tecnologia, os requisitos, né, da aplicação, né, as tendências aí, algumas tendências de mercado, tá certo? Isso foram alguns dos tópicos aí. Falou-se também sobre as tecnologias, né, de conectividade, falou-se novamente aí sobre o Zigbee, né, Wi-Fi, Bluetooth, novamente, né, falou sobre o BLE, né, que é o Bluetooth Low Energy, que seria recursos aí bem interessantes de conectividade, né, para serem trabalhados aí em ambientes industriais, nesses sistemas de ambientes industriais, né, isso trazendo aí a abordagem como benefício, né, de uma integração eficiente, não é? Porque quando a gente fala em eficiência, a gente fala também em economizar recursos, né? Então, trazer esses protocolos de comunicação, esses dispositivos que são aí propícios, né, para serem trabalhados, que tem como foco, né, o low energy, economizar recursos, não é? São aí, claro, benefícios e com toda certeza esses dispositivos são utilizados nesses ambientes industriais, tá certo? E também, né, por fim, trouxe aí alguns desafios, né, relacionados à integridade, desculpa, à integração de tecnologias ou à conectividade, não é? Um dos desafios mais comuns aí que foram colocados, né, foram relações principalmente à interoperabilidade, não é? Que estão aí nos desafios, né, de conectar diferentes dispositivos de diferentes fabricantes, diferentes sistemas aí num ambiente, por exemplo, num ambiente industrial. Claro que os recursos de segurança, né, eles também foram trazidos aí, não é? E o gerenciamento aí das diferentes redes
foram colocados aí como foco nessa aula, tá certo? Bom, e esses foram os tópicos, né, que foram abordados nessa aula, tá certo? E aí a gente pode partir para o quiz, não é? O quiz aí, novamente, 4 questões, onde a questão 1 diz o seguinte: qual é a primeira etapa a ser cumprida para definir a tecnologia de comunicação em sistemas de sensoriamento inteligente? Letra A, selecionar aleatoriamente uma tecnologia de conectividade popular? E claro que não, né, pessoal? Aleatoriamente, isso daí já por descarta mesmo, né? Até porque essas tecnologias devem ter conhecimento prévio, devem ser estudadas, não é? Porque, assim, sem considerar os requisitos da aplicação, você pode escolher, né, tecnologias inadequadas para o seu uso, tá certo? Letra B, entender os requisitos da aplicação como o alcance, né, necessário e a taxa de transmissão. Bom, dentre as informações, né, dentre os itens que a gente tem aí, essa seria a resposta correta, não é? Isso aí é colocado como a primeira etapa, né, a ser cumprida aí para que a gente possa definir a tecnologia de comunicação, tá certo? Em sistemas de sensoriamento inteligente. Então, assim, antes de escolher a tecnologia, né, é fundamental que você entenda os requisitos específicos da aplicação, né? Aí, esse tópico, né, esse item, ele traz exatamente alguns desses requisitos, né, como o alcance necessário e a taxa de transmissão que é exigida, tá bom? Então, letra B é a resposta correta. Letra C, escolher a tecnologia de comunicação mais barata disponível no mercado. Bom, o custo, claro que é um aspecto importante a ser considerado, né, mas não é o único critério para você selecionar a tecnologia, tá certo? O barato sai caro, né? Como, às vezes pode acontecer isso daí. Letra D. Analisar as tendências de mercado e escolher a tecnologia mais popular, é claro que também não é a resposta correta, né? Que assim, apesar de útil, né, estar ciente das tendências do mercado, a escolha da tecnologia de comunicação deve ser baseada nos requisitos específicos da aplicação e não apenas na popularidade do mercado, tá certo? Então, a resposta correta, letra B. Questão 2. Quais das tecnologias de conectividade foram abordadas na aula, né? Zigbee, Wi-Fi e o BLE, né, que é o Bluetooth Low Energy, é exatamente isso, né? Então, essas foram as tecnologias que foram abordadas na aula como exemplos de conectividade aí usadas em sensoriamento inteligente, tá certo? Então, na letra B está incorreto, porque o NFC não foi uma tecnologia abordada em sala, tá certo? A letra C está incorreta também. Todos que têm NFC aí estão incorretos, tá certo? Questão 2, letra A. Questão 3. Quais são os benefícios de integração eficiente de diferentes tecnologias de conectividade? Vamos lá, passar letra por letra aí. Letra A, maior acessibilidade, eficiência operacional e experiência do usuário aprimorada. Essa é a resposta correta, né? Então, aí a integração eficiente, não é? De diferentes tecnologias pode resultar em uma maior acessibilidade aí, no caso, aos dispositivos, tá certo? Isso também resulta, claro, numa eficiência, né, operacional aí, e claro que, somando a tudo isso, vai trazer aí uma experiência do usuário aprimorada, tá certo? Então, a resposta correta é a letra A. Letra B, por que está incorreta? Maior segurança, eficiência operacional e experiência do usuário aprimorada, né? Bom, embora a segurança seja extremamente importante, né, que claro que é, mas não é necessariamente um dos principais benefícios da integração eficiente, tá certo?
A letra C, maior acessibilidade, segurança e experiência de dados aprimorada. Mais uma vez aí apareceu segurança, não é? Então, não é necessariamente, né, um dos principais benefícios da integração eficiente de tecnologias de conectividade, tá certo? Na letra D, apareceu aí novamente segurança, então por isso que está incorreto, tá bom? Por fim, questão 4, o que a gente tem aí? A gente tem quais são os desafios relacionados à integração de tecnologias de conectividade. Então, eu falei isso no resumo, não é? Que seria a letra A, a interoperabilidade, né? Comunicação aí entre diferentes dispositivos de diferentes fabricantes. Isso daí ainda é um desafio. Desafios relacionados à segurança, né, de dados. A gente está constantemente aí recebendo ataques, né? Então, isso daí, segurança vai ser sempre, sempre um desafio relativo aí às tecnologias de conectividade, tá certo? E gerenciamento, né, de redes heterogêneas, esse também aí é um dos tópicos que foram abordados, que justamente trata-se de um desafio relativo à integração entre essas diferentes tipos de redes, tá certo? Bom, letra B, por que está incorreta? A interoperabilidade está correta, não é? Então, é um desafio, não é? Mas a acessibilidade e eficiência operacional não necessariamente são desafios, né? No contexto aí de integração de tecnologias de conectividade, tá certo? Então, por isso que essa letra B estaria incorreta. Isso a gente viu nessa aula 4, né? Letra C, segurança segurança não é? Mas a acessibilidade, como mencionado na letra B, não seria, né? Aí, no caso, colocado como um desafio, não é? Não necessariamente é um dos desafios mencionados aí nesse contexto de integração, tá certo? E a letra D, mais uma vez, aí aparece a segurança, correto, não é? Gerenciamento de redes heterogêneas, né, como a gente pode ver aí na letra A, mas, mais uma vez aí, conforme dito na letra B, a eficiência operacional, não necessariamente, não é? São desafios aí mencionados nesse contexto de integração de tecnologias, tá bom? Então, a resposta correta, letra A. Tem os 3 pontos aí que são os mais importantes. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí, a gente finaliza essa aula de hoje, do dia 2 de julho, né, de 2024. Agradeço aí a participação de todas que estiveram presentes. Se vocês têm alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá certo? A nossa aula tem durado, em média, aí, né, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. A primeira aula foi realmente. Agora a gente está finalizando em exatamente 50 minutos. Podem ficar à vontade aí para qualquer dúvida, tá certo? Mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos, né, o empenho, né, da nossa turma aí de Belo Jardim, né, vou colocar assim, da unidade acadêmica de Belo Jardim e dos alunos aí associados ao programa Moura Tech, tá bom? Isso do Instituto Federal de Pernambuco. Temos conseguido aí 100%, né? Vamos colocar assim, 100% de finalização do módulo 1. A gente está quase 100% do módulo 2. Eu dei um prazozinho a mais para aqueles que ainda não concluíram, né? A gente ainda tem essa semana. Amanhã eu vou estar exigindo aí, mandando no privado aí de cada um novamente, tá certo? Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Vi aí que ninguém quer colocar alguma coisa. Se quiserem, podem ficar à vontade, tá bom? Se não, a gente encerra aqui e até a próxima terça-feira, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e até mais.